Boa noite, paz do Senhor Jesus. Como estamos nessa sexta-feira? Estamos bem? Saudade de vocês. Então, hoje, nessa sexta-feira, dia 3 de julho, 6 horas da tarde, já é boa noite, né? Quase boa noite. Eu venho compartilhar uma palavra, uma mensagem do Senhor, né? Mensagem da noite, da tarde, que está no livro de Números, capítulo 13, versículo 33. E eu oro ao Senhor para que Ele venha nos dar o espírito de sabedoria, o espírito de revelação, para alcançarmos o pleno conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus. Na verdade, o Senhor me deu essa palavra dia 29. E hoje eu estou tendo a oportunidade de dividir com vocês, compartilhar a palavra. O versículo 33 de Números é uma palavra forte. E eu oro a Deus para que o Senhor fale ao coração de vocês, como falou comigo. É uma palavra que fala sobre o relatório dos missionários. O capítulo 13 fala sobre a missão exploratória de Canaã. E do versículos 25 ao 33 é o relatório dos missionários. Eles começam a falar, cada um dá o seu depoimento sobre a missão, né, quando eles foram lá na terra. Vamos falar um pouco sobre isso antes de adentrar na mensagem. E Yahvé ordenou a Moisés: envia homens, versículo 2 do capítulo 13, um de cada tribo, em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos filhos de Israel. Enviará todos aqueles que sejam seus príncipes. Esse é o primeiro ponto. Versículo 16. Esses são os nomes dos homens, e aí do versículo 3 até o versículo 16 são os nomes dos homens que foram. Mas antes, eu quero ler aqui para vocês o versículo 16. Esses são os nomes dos homens que Moisés enviou para espiar a terra. E Moisés deu a Oséias, filho de Num, o nome de Josué. Queridos, o nome dado por Moisés a Oséias, filho de Num, significa Deus é salvação. Tem um propósito, tem aqui uma revelação. A palavra de Deus aqui tem uma mensagem. A mesma expressão hebraica que é traduzida pela forma de Jesus no Novo Testamento. Oséias simplesmente significa salvação. O próprio Josué é um tipo ou figura de Cristo aqui, Salvador. Na medida em que também agiu como Salvador e libertador do seu povo. Josué 1, versículo 1 ao 9, Mateus 1, 21. Não quer dizer que ele é Jesus, ele só agiu como aqui, bem distante, né, logicamente, da obra, né, de sacrifício de Jesus Cristo, mas é para entendermos aqui a questão. Quando chega no versículo 25, começa o relatório. E o relatório, gente, é tão interessante que se você pegar o capítulo todo, trazer para os nossos dias, você encontra pessoas assim, no trabalho, na escola, na família, no contexto dos nossos dias, aquela pessoa que não tem fé nenhuma, que só murmura, que quando ela vai te contar qualquer coisa, ela só vem com coisas negativas, pejorativas, ela fala mal da pessoa, daquele, ou seja, você vai ver o relatório que eu vou ler. Enquanto outras sempre vêm com palavras de fé, de encorajamento, né? Vamos orar. Eu sou uma pessoa de fé. Eu não desisto. Pessoas que eu conheci lá no hospital, que eu fiquei 4 meses, eu tentei dar esse testemunho todos os dias que eu estava lá, e eu tento dar isso para minha família, para as pessoas do meu convívio. Então esse relatório dos missionários, essa mensagem me marcou. Não é a primeira vez que eu recebo essa mensagem. E Deus falou comigo dia 29, divide essa mensagem. Mas eu não consegui dia 29 dividir essa mensagem. E o Senhor falou, agora você não vai dividir, mas você vai dividir essa mensagem.
Olha só, ao cabo de 40 dias, retornado da exploração da terra, vieram Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a congregação ali reunida, e lhes apresentaram os frutos trazidos da terra. E deram o seguinte depoimento a Moisés: olha só, fomos à terra a qual nos enviaste. Na verdade, é terra onde também emana coisa boa, leite e mel. Eis os seus produtos. Contudo, coisa boa, leite e mel. Contudo, o povo que ali que habita é poderoso. É uma terra de leite e mel. Olha os seus produtos. Contudo, olha a objeção. O povo que habita é poderoso. As cidades são fortificadas, muito grandes. Também vimos ali descendentes de Enaque. Vocês vão entender agora mesmo sobre isso. Os amalequitas vivem em Neguebe. Aí começa a falar. Então Caleb fez calar o povo reunido diante de Moisés e falou. Olha uma atitude aqui de fé. Eu gosto dessa atitude, porque eu gosto assim. Eu não gosto de colocar em empecilho, porque todos os dias eu oro e falo, entre eu e as pessoas tem quem? Deus. Entre eu e as circunstâncias tem Deus. Não tem um só dia que eu não me revisto da armadura de Deus. Eu conheci uma menina ontem, era o primeiro dia dela no Super Nós, hoje na Droga Raia. Ontem e hoje eu dei um testemunho para elas. Eu falei, coloca Jesus entre você e as circunstâncias, entre vocês e a circunstância, entre vocês e as pessoas. Entra com Jesus, sai com Jesus. No hospital, que eu tenho feito tratamento, que eu tenho internado muito lá, eu tenho falado isso com muitas pessoas lá também. É esse testemunho de Caleb. Caleb fez calar o povo e falou diante de Moisés, subamos e herdemo-la. Disse ele, em verdade temos a capacidade de conquistar essa terra. Por que ele tem essa capacidade? Porque ele é forte? Porque ele é poderoso? Porque ele tem armas? Porque ele é o cara? Não. Entretanto, eu quero explicar, guarde a fala de Caleb, nós vamos falar sobre isso. Entretanto, os homens que o haviam acompanhado reagiram negativamente. Não podemos marchar contra esse povo, visto que é mais forte do que nós. A falta de fé, a falta de Deus. Aí, quando você vai falar sobre Deus, as pessoas falam assim, não é assim não, é dessa forma mesmo que tem que ser. Meu Deus, que dê a palavra de Deus na vida dessas pessoas, que dê a fé, que dê. Então, hoje em dia, tem dois tipos de pessoas. Pessoas igual ao versículo 30, Caleb, e pessoas igual ao versículo 31. Não podemos, porque as pessoas são mais fortes. Eu tenho que aceitar a doença, porque minha família toda tem, eu não aceito. Porque Jesus morreu na cruz do Calvário por mim, levou sobre si minhas doenças e enfermidades. Eu fui curada, eu fui sarada. Então, quando eu vou para o hospital, não se acha, o pólipo some, diminui, os milagres acontecem. Meu marido está sendo minha testemunha. As coisas vão acontecendo, os milagres vão acontecendo, porque eu creio na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é comprovadamente pura, verdadeira, ela não mente. Olha só. E puseram-se a difamar diante dos filhos de Israel a terra que haviam observado. A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento é terra que devora seus habitantes. Olha só, começam a falar coisas negativas. Amados, a nossa boca tem poder da vida, para a vida e para a morte. Todos aqueles que lá vinham são homens de grande estatura. Aí o versículo de hoje, o versículo 33. Lá também vimos gigantes, os descendentes de Enaque, que eu falei que ia comentar sobre isso, diante de quem parecíamos a nós e a eles, né? Nós diante dele parecíamos o quê? Gafanhotos. Olha só, Enaque, ou Anak, significa colar em hebraico, e se refere a uma tribo de gigantes. Quem já ouviu falar nos Nephilim, ou Enaquins, antigos habitantes de Hebron, gigantes, da qual Golias foi descendente. Então eram homens de grande estatura e habilidade militar. Contudo, em tempos posteriores,
ou seja, de mais fé, foram expulsos por Calebe. Vocês podem ler aqui versículos 32, 33, Josué 15, 14, Juízes 1, 10. Então a afirmação de Calebe nos proporciona 3 lições importantes. Guarda as lições. A afirmação de Calebe nos proporciona 3 lições importantes. Qual que foi a afirmação de Calebe? Subamos e herdemo-la. Em verdade, temos a capacidade de conquistar essa terra. Essa é também a minha afirmação. Nós podemos, nós conseguimos, nós temos o poder para aquilo. Nós temos a força para aquilo. O Espírito Santo me capacita todos os dias. Ele fortalece o meu espírito com poder e força. 3 lições importantes podemos tirar desse versículo aqui de Calebe. Subamos e herdemo-la. Em verdade, temos a capacidade de conquistar essa terra. Tome posse dessas 3 lições. Primeiro, com os territórios que Deus nos dá, sempre virão algumas dificuldades a serem vencidas. Tudo que Deus te dá, tudo que Deus te dá, tudo, coisas, posses, pessoas, conquistas, tudo, virão algumas dificuldades a serem vencidas. Ah, foi Deus que te deu esse casamento, essa casa, esse trabalho, esse emprego, esse dinheiro, tudo, essa herança, foi Deus. Virão algumas dificuldades a serem vencidas. Segundo, os obstáculos devem ser encarados de frente e ultrapassados mediante total confiança em mim mesma. Não, porque eu vou cair, eu vou fracassar. Mas no Senhor, porque nada vai acontecer pela minha força. Não é nem por força, nem por violência. Mas é pelo Senhor, é no Senhor. Então tudo vai acontecer pela minha confiança no Senhor. Terceiro, a vitória do cristão não é uma possibilidade. A vitória do cristão é uma certeza. Pode não ocorrer na hora, nem da maneira como imaginamos, mas ocorrerá ao longo do tempo, se permanecermos crentes em Deus, confiantes em Deus. Concluiremos que Ele nos deu forças e nos fez vencer. Amém? Glória a Deus. É assim que acontece. E a palavra de Deus diz assim, a mensagem de hoje. Sim, eles viram gigantes, mas Josué e Calebe viram a Deus. Enquanto pessoas olham para as circunstâncias e ficam vendo gigantes, monstros, pessoas que creem em Deus, como Calebe e Josué, vão enxergar quem? Deus. Apenas Deus. Os que duvidavam diziam, não poderemos subir. Agora os que creem dizem, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Toma posse. Você crê em Deus? Você tem fé em Deus? Então diga para você mesmo, eu vou subir, eu vou possuir a terra, porque certamente eu vou prevalecer contra ela, porque eu creio em Deus. Os gigantes representam para nós, agora você vai entender o que eu quero dizer, as grandes dificuldades. Os gigantes estão à espreita em toda parte. Todos os dias nós temos os grandes gigantes, os Golias da vida. Estão na família, estão na igreja, na vida social, no trabalho, estão aqui na mente, estão no coração. Ou nós os vencemos, ou eles nos devorarão. Aleluia! Como disseram aqueles homens a respeito dos gigantes de Canaã. Disseram os homens de fé, Calebe e Josué, como pão os podemos devorar. Em outras palavras, vencendo-os, ficaremos mais fortes do que se não houvesse gigantes para vencer. Portanto, se não possuirmos a fé vitoriosa, meus amados, seremos devorados, consumidos pelos gigantes que há em nosso caminho. Tenhamos o mesmo espírito de fé
que havia em Josué e Calebe. Ore ao Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus me deu um espírito de fé, igual Josué tinha, possuía. Eu quero um espírito de fé igual o de Calebe, igual o de Josué. Vejamos Deus, Ele tomará conta das dificuldades. Eu falo com meu esposo, falei, Cristiano, quem vencerá a nossa guerra é Deus, não é você. Não é pela sua força. Deixa Deus cuidar. Você já entregou? Deixa Deus cuidar. Ah, mas fulano fez isso. Deixa Deus cuidar, Ele vai cuidar, você vai ver. Você não terá que mover uma só mão. Ele fará. É quando nos encontramos no caminho do dever. Vocês já repararam isso? Que surgem os gigantes. Às vezes você está com um projeto, desenvolvendo um trabalho, desenvolvendo uma coisa. Tudo em paz. Aí aparecem os gigantes. Quando Israel avançou, apareceram os gigantes. Quando o povo de Deus avança, aparecem os gigantes. Quando eles voltaram para o deserto, não encontraram nenhum gigante. Quando você está no deserto, não tem gigante. Quando você está no buraco, não tem gigante. Mas quando Deus está abrindo as portas, quando você está avançando, você encontra gigantes. O povo de Deus está vindo aonde? Para a terra que mana leite e mel. Aí aparecem gigantes. Quando você está perto da vitória, aparecem os gigantes. Entendeu? Há uma ideia muito comum de que o poder de Deus na vida humana deve erguê-la acima das dificuldades e dos conflitos. O fato, porém, é que o poder de Deus sempre traz um conflito e combate. É de se pensar que em sua viagem missionária a Roma, o apóstolo Paulo estivesse por alguma poderosa manifestação de Deus, livre das tempestades e dos inimigos. Mas ao contrário, se você ler a palavra, conhecer a história, essa história que eu estou falando aqui agora, comentando, é bem o contrário. Sua viagem foi uma dura e longa luta contra as perseguições dos judeus, contra violentos temporais, contra víboras e todos os poderosos da terra e do inferno. E quando foi salvo, oh glória, foi salvo nadando até a ilha de Malta, segurando-se nos destroços do navio. E por pouco não teve o mar por sepultura. Engraçado, eu estava na cirurgia sábado passado. E numa luta terrível no bloco cirúrgico. Mas Deus estava comigo ali. E em todo o tempo Ele estava. E em todo o tempo eu coloquei Ele entre eu e a anestesista, entre eu e o médico, entre eu e a enfermeira, entre eu. Amém? A ponto da própria anestesista falar, Lud, vamos pela fé, né? Porque eu não conseguia ver. Era uma luta tão grande que eu falei, não vai dar jeito de fazer essa cirurgia, será? Tinha gigantes. Mas eu falei, Deus está aqui. Se Ele quiser que a cirurgia aconteça, vai acontecer, senão eu vou embora. Mas, como que vai ser? E o meu marido estava muito cansado no quarto me esperando. Ele queria dormir. E ele ia dormir. Mas sabe o que Deus falou com ele? Você não vai dormir, você vai orar. Mas ele não sabia que estava tendo uma luta lá no bloco cirúrgico. Aí no que ele já ia descansar, Deus falou, o quê? O que você vai fazer? Descansar, pai, eu estou cansado. Não, você vai orar, você vai pegar essa espada aqui, ó, e orar. Por quê? Está tendo uma luta lá. E eu preciso que você interceda, eu preciso que você ore. Aleluia. Muita luta. E tudo deu certo. Deus guerreou. Ele precisa da nossa oração? Não. Mas a nossa fé nele faz toda a diferença. É isso aqui, ó. É isso que nós estamos aqui estudando, meditando juntos. O Espírito Santo está nos ensinando hoje. É isso aqui. Foi o que aconteceu sábado. Se eu não tivesse fé, talvez eu não estaria aqui agora comungando com você, compartilhando juntamente com o Espírito Santo essa palavra. Talvez a veia que pegou aqui poderia ter dado errado. Mas Deus usou. Ele agiu. Amém?
Era isto próprio de um Deus todo-poderoso, o que aconteceu com o apóstolo Paulo? Você viu o livramento que Deus deu para o apóstolo Paulo? Sim, exatamente. E o apóstolo Paulo nos diz que quando colocou o Senhor Jesus Cristo, eu digo isso também, como a vida de seu corpo, foi também. Eu não tinha vida antes de Jesus, eu vegetava. 7 cirurgias na coluna, vegetando. Quando eu coloquei Jesus como vida no meu corpo, veio-me imediatamente graves conflitos, mas também veio vida e vida em abundância. Mas veio conflitos, veio. Glória a Deus. Mas quem venceu os conflitos para mim? Todos. Jesus, meu advogado. O apóstolo Paulo fala isso, que quando ele colocou Jesus como a vida em seu corpo, veio-lhe imediatamente grave conflito. Aliás, um conflito que nunca terminou. Eu digo mesmo, e nunca vai terminar até que Jesus me busque. Uma pressão que foi persistente, mas da qual ele sempre saiu vitorioso pela força de Jesus Cristo. Um conflito que eu também sempre vou sair vitoriosa pela força de Jesus. Eu operada lá no hospital hoje, ontem, antes de ontem, esses dias todos, todo mundo falou: Lúcia, você nem parece estar operada. Mas por quê? A força de Jesus, eu falei assim, só tem uma palavrinha. Na verdade, duas. Jesus Cristo. A força dele. A vida que corre em mim não é mais a minha vida, é Jesus, é a vida de Jesus. Ou seja, a partir do momento que eu coloquei o Senhor Jesus Cristo como a vida do meu corpo, veio força, veio poder. E aí, eu vou ter luta, eu vou ter pressão, vou. Mas eu também vou ter sempre o quê? Vitória, pela força de Jesus. Os gigantes, lutas, pressões vão ocorrer de todos os lados. E eu vou falar isso aqui agora, de todos os lados. Mas por causa de Jesus, força de Jesus, eu vou ter vitória. A linguagem, eu quero falar agora da linguagem que o apóstolo Paulo fala sobre isso. E é exatamente que descreve a minha vida e com certeza, certamente descreve a sua. A linguagem que ele descreve isso é a mais eloquente e linda. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Olha bem, em tudo, não é em algumas coisas, em tudo, somos atribulados, não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados. Quem não me desampara? Jesus. Eu sou atribulada, mas eu não sou angustiada. Porque quando a angústia começa aqui, eu busco, eu recorro a quem? A Ele. E Ele me alivia de todas as angústias. Perplexa, mas eu não fico desanimada. Perseguida, mas eu não sou desamparada. Abatida, mas eu não sou destruída. Todo dia eu levo no meu corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em meu corpo. Eu tenho vida e vida em abundância, vida eterna. Que luta incessante. Que luta incessante aqui agora eu li para você. Eu compartilhei aqui um versículo para você. Que luta. É impossível expressar-me em nossa língua a força das expressões desse texto original. Mas aqui eu aprendo e quero compartilhar 5 figuras seguidas. E a primeira ideia que eu aprendi e quero te compartilhar com você, a primeira ideia é a de inimigos cercando-me de todos os lados, cercando o apóstolo Paulo, cercando-me, cercando você de todos os lados. Entretanto, não podem me esmagar, não podiam esmagar o apóstolo Paulo e não podem te esmagar, porque os exércitos celestiais os mantinham a uma distância razoável
para que o apóstolo Paulo se livrasse, para que eu me livre, para que você se livre. Os anjos do Senhor, eles ficam ao nosso redor. Quando você lê as Escrituras, você vê que Satanás fica ao nosso derredor. Por que derredor? Porque ao nosso redor estão os anjos do Senhor. Então a tradução literal poderia ser assim, ó: somos apertados de todos os lados, mas não esmagados. Essa é a tradução literal. A segunda figura e o segundo aprendizado é essa. É de alguém cujo caminho parece totalmente fechado e que, no entanto, avança. E há luz suficiente para mostrar-lhe o próximo passo. A luz é Jesus. O meu coração, quem habita é Jesus, e ele é a luz. A terceira figura, Efésios 1:17, 1:18, ainda na segunda lição. 1:17, 1:18. Jesus Cristo és o Senhor do meu coração. 1:18. Efésios 3:17. Jesus habita em meu coração. E Jesus é a luz. Então, eu estou num caminho totalmente fechado e eu tento avançar, mas há luz suficiente para mostrar meu próximo passo. A luz é Jesus. A terceira figura que eu aprendo nessa passagem é a de um inimigo a perseguir o apóstolo Paulo, porque quem diz esse versículo é o apóstolo Paulo. Então ele passa para a gente o quê? De um inimigo que o persegue. Então é como se alguém nos perseguisse sempre, ferozmente, mas nós não estamos só. O divino, nosso divino defensor está sempre ao nosso lado. Não é isso? É a terceira figura. A primeira, em tudo sou atribulada, mas não angustiada. A segunda, perplexo, porém não desanimada. E a terceira, perseguida, porém não desamparada. E a quarta figura? A quarta figura, abatida, porém não destruída. A quarta figura é ainda mais vívida e dramática. O inimigo me alcançou, feriu e derrubou, mas não foi um golpe fatal. Ele é capaz, eu sou capaz de levantar-me novamente. Ou seja, a tradução poderia ser derrubada, mas não derrotada. O apóstolo Paulo, derrubado, mas não derrotado. Aqui fala, abatido, porém não destruído. Aleluia. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Essa é a quinta figura. A quinta figura, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Então a quinta figura vai mais além. Agora parece ser a própria morte, levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Mas a vida de Jesus Cristo vem em seu auxílio, no auxílio do apóstolo Paulo, em meu auxílio. E o apóstolo Paulo vive na vida de Cristo. Ludmila vive na vida de Cristo. Você que está me ouvindo, vive na vida de Cristo, até completar o seu trabalho aqui nessa terra. Então, para finalizar, sim, lugares difíceis são a própria escola da fé e completo e do caráter. Não queira viver em lugares fáceis. Não queira viver em lugares fáceis, com portas largas. Não. Porque lugares difíceis são a própria escola da fé e do caráter. Toma posse. Um abraço fraterno. Deus abençoe. Até breve. Paz, Senhor Jesus.